Aleluia! Na parte de terça-feira, Messias persa. Antes de vir o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, Deus criou uma imagem no Antigo Testamento de um Messias. Um Messias que não era da tribo de Judá, um Messias que não era da semente de Davi, de Jessé, um Messias que não era nem mesmo do povo de Israel, mas um Messias que libertaria o povo de Deus, o libertador, Ciro. Vocês sabem que Ciro, o primeiro rei persa, Ciro, ele entrou na profecia cerca de 150 anos antes de nascer. Cerca de 150 anos antes de Ciro nascer, Deus falou pela boca de Isaías que Ciro seria o libertador do povo de Deus. O povo de Deus iria em cativeiro para a Babilônia. Quando Deus deu esta profecia de Isaías capítulo 44, verso 26 em diante, quando Deus deu essa profecia, foi muito antes do povo de Deus ir para o cativeiro em Babilônia. O povo de Deus foi para o cativeiro em Babilônia no ano 606 antes de Cristo. Depois em 586 de novo, antes de Cristo. Mas, queridos, Isaías viveu cerca de 745 antes de Cristo. Isaías viveu de 745 antes de Cristo até 685 antes de Cristo. Ou seja, cerca de 60 anos de ministério Isaías teve. Mas foram cerca de 146 anos antes de o povo de Deus, os judeus, serem levados para a Babilônia como cativos em 606, antes disso acontecer, Deus falou pela boca de Isaías que Deus permitiria que Israel fosse levado como cativo para a Babilônia, mas já deu a promessa. Deus não permite que venha um mal, Deus não permite que venha um sofrimento sem dar uma esperança, sem passar a mão sobre você e falar, eu cuido de você. Ele acende uma luz no fundo do túnel. Por isso está dizendo aqui que Deus os libertaria através de um homem chamado Ciro. Eu quero que você leia comigo Isaías 44, verso 26 em diante. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, que diz a Jerusalém, tu serás habitada. Quando Deus deu esta profecia, Jerusalém não tinha sido destruída ainda, mas já está falando que ela seria destruída, mas seria reedificada. Tu serás habitada e as cidades de Judá sereis reedificadas e eu levantarei as suas ruínas. Queridos, só Deus conhece o futuro. As pessoas que não creem em Deus e não creem que Deus foi quem escreveu as profecias, usando os seus servos, os profetas, elas rejeitam e elas tentam inventar outras explicações, mas não, só Deus conhece o futuro e Deus revela o futuro aos seus servos, os profetas. E aqui diz o verso 28, quem diz de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Queridos, assim como Nabucodonosor levou Judá cativo para a Babilônia, mas Deus converteu também o coração de Nabucodonosor, assim também Deus usou Ciro, um rei persa, que não era da linhagem de Davi e nem mesmo ele era semita. Os persas são descendentes de Jafé, não são semitas, não são descendentes de Sem. Mas Deus usou Ciro para libertar o seu povo, chamando Ciro o meu pastor, que cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. E o capítulo 45, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Por que Deus chama Ciro o meu ungido? A palavra hebraica para ungido é a palavra traduzida para Messias. Ungido e Messias é a mesma palavra. Queridos, Ciro foi um Messias tipo de Jesus Cristo, um símbolo de Jesus Cristo. Ciro
libertou o povo de Deus da Babilônia literal. Ciro libertou o povo de Deus da Babilônia literal. E Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, liberta o seu povo da Babilônia espiritual. Quando você lê no Apocalipse a palavra Babilônia, que se repete 6 vezes no Apocalipse, a palavra Babilônia, entenda como sendo Roma. Roma, o Vaticano. Roma papal. E Jesus Cristo, ele nos liberta de Roma papal, a Babilônia espiritual. Aqui está o paralelo. Ciro libertou o povo de Deus da Babilônia literal. Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, liberta o seu povo da Babilônia espiritual. E aqui diz o verso 3: e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor. Deus se revelou a Ciro, para que ele cresça no Deus, Criador dos céus e da terra. Quando os judeus se aproximaram de Ciro, já no final dos 70 anos de cativeiro em Babilônia, quando os judeus se aproximaram de Ciro e mostraram para ele esta profecia, ele creu no Deus de Israel. Ele libertou o povo de Deus de Babilônia e mandou construir Jerusalém. Isso você pode ler aqui em Esdras capítulo 1. Abra a sua Bíblia. Em Esdras capítulo 1, você vai encontrar. Esdras capítulo 1 está a explicação, ou seja, o cumprimento desta profecia de Isaías. Esdras capítulo 1, verso 1 em diante. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Jeremias falou também. Isaías também falou. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Ele entendeu a profecia e cumpriu com o seu papel, com a sua missão. Queridos, você e eu precisamos cumprir com a missão de Deus para nós nesta terra. Ciro cumpriu. Ele foi usado pelo Espírito Santo. E você, se deixa usar pelo Espírito Santo? Verso 3. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Aqui está o cumprimento da profecia de Isaías, capítulo 44. Isaías 44, versos 26 em diante. Isaías, capítulo 45, se cumpriu. E isto está ali em Esdras, capítulo 1. E ainda aqui em Isaías 45, verso 5, Deus fala: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Não existe Deus. Satanás não é Deus. Os pequenos deuses não são deuses. Os deuses do hinduísmo não são deuses. O Deus do budismo não é Deus. O Deus do islamismo não é Deus. Só existe um Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Ele se revela na Bíblia, no tetragrama YHWH. Este Deus tem um filho, é Jesus Cristo, o Salvador do mundo, que morreu na cruz e ressuscitou, e subiu ao céu, e voltará a nos buscar. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças. Ainda que você não conheça tanto de Deus, assim como Ciro não conhecia quase nada de Deus, Deus se revelou a ele e Deus se fez conhecer. Deus quer que você o conheça. Verso 6. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. E ainda o verso 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. E agora o verso 18. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia. Aqui em Isaías 45, verso 18, diz que quando Deus planejou criar a terra, deu forma, conforme diz lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, mostra como Deus deu forma ao planeta Terra, que era sem forma e vazio, foi dando forma, criando a luz, depois separando águas e águas, a porção seca,
E no sexto dia criou Adão e Eva, e no sétimo dia criou o sábado, o dia do descanso. Esse é o dia do descanso escolhido por Deus para você. Por isso Deus diz, eu não criei a terra vazia, mas para ser habitada. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A terra não foi criada para ficar vazia, mas para ser habitada pelo povo de Deus. Você é povo de Deus. Você vai habitar na nova terra, no novo céu, que Jesus Cristo restaurará. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E o verso 20, nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. As pessoas ficam carregando nos ombros, nos altares, em procissões, quilométricas procissões. As pessoas ficam carregando santos, fazendo penitências, andando descalço, deixando os pés sangrarem, segurando numa corda, como acontece lá em Belém. Queridos, as pessoas em procissões enormes, todos segurando numa corda, fazendo penitência, clamando a uma santa que está sendo carregada nos ombros. Aqui diz, Isaías 45, eu não estou criticando as pessoas que fazem isso, mas Deus quer que elas sejam esclarecidas e elas entendam o quê? O que está escrito aqui em Isaías 45, verso 20. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Deus está chamando a atenção dos seus filhos para Ele. Verso 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhem para mim, só eu posso salvar.